O surgimento da psicanálise no final do século XIX. Era o final do século XIX, um momento na história em que o mundo parecia estar em constante transformação. As grandes cidades fervilhavam com a Revolução Industrial, fábricas operavam dia e noite, impulsionadas pelo som rítmico das máquinas a vapor. Na ciência, Darwin já havia abalado a compreensão humana com sua teoria da evolução, e no campo da eletricidade, homens como Edison e Tesla disputavam o domínio da luz e do progresso. Mas, enquanto o mundo físico avançava em velocidade vertiginosa, havia ainda uma fronteira desconhecida, sombria e intrigante: a mente humana. Foi nesse cenário de mudanças que surgiu um homem com uma visão que ninguém antes ousara explorar. Sigmund Freud, um jovem neurologista austríaco, nascido em 1856, estava determinado a desvendar os mistérios do comportamento humano. Viena, onde Freud viveu grande parte de sua vida, era um centro cultural efervescente. Cafés lotados de intelectuais discutindo política, arte e filosofia, uma cidade que parecia transbordar de ideias inovadoras, mas que, ao mesmo tempo, escondia tabus inquestionáveis sobre a natureza humana. Freud começou sua carreira investigando as funções do cérebro, mas foi ao trabalhar com pacientes que sofriam de distúrbios inexplicáveis, paralisias, ansiedades, medos irracionais, que percebeu algo extraordinário. Esses sintomas não tinham uma causa física evidente. Então, ele começou a perguntar: e se a causa estiver em algo invisível, enterrado nas profundezas da mente? Aos poucos, Freud desenvolveu a ideia do inconsciente, uma parte de nós onde memórias, desejos reprimidos e conflitos internos se escondem, mas que, paradoxalmente, influencia cada pensamento e ação que tomamos. Imagine uma força invisível que governa nossos sonhos, medos e até nossas escolhas mais simples. Era ousado, era perturbador, mas era exatamente o tipo de ideia que poderia emergir de uma mente como a de Freud. Ele começou a explorar essas profundezas com métodos revolucionários para a época. Um deles era a hipnose, mas foi com a associação livre, onde os pacientes eram incentivados a falar livremente, sem censura, que Freud realmente encontrou um caminho para desvendar os segredos da mente. E, claro, os sonhos. Para Freud, eles eram a porta de entrada para o inconsciente, uma linguagem simbólica que ele interpretava como ninguém. Enquanto Freud mergulhava nesse território desconhecido, o mundo ao seu redor não parava de mudar. O final do século XIX também foi o auge dos impérios coloniais. Nações europeias expandiam seus domínios pelo globo. A tecnologia e a ciência estavam em ascensão, mas os conflitos sociais e econômicos também eram intensos. Freud vivia em uma época de extremos: progresso e opressão, avanços científicos e rigidez moral. Foi nesse caldeirão de ideias e contradições que a psicanálise nasceu. Não como uma ciência exata, mas como um sistema de pensamento que unia neurologia, filosofia e literatura, propondo uma nova maneira de compreender o ser humano. Freud publicou a interpretação dos sonhos em 1900, marcando oficialmente o início da psicanálise. Ele não apenas abriu um novo campo de estudo, ele desafiou a própria maneira como pensamos sobre nós mesmos. Na linha do tempo da história, a psicanálise surge como um reflexo de sua época, um período de descobertas desafiadoras, mas também como uma voz dissonante que dizia que nem tudo no ser humano pode ser explicado pela razão. O inconsciente, com seus mistérios e profundezas, tornou-se uma nova fronteira, uma jornada que Freud começou e que até hoje continua fascinando o mundo. E então, você também sente esse arrepio ao pensar que, enquanto o mundo construía pontes e locomotivas, alguém se aventurava a construir mapas para a alma humana? Esse foi o pontapé inicial da psicanálise. Fique por aqui para entender mais sobre essa jornada fascinante. Até a próxima aula!